Olá, meu povo que quer engravidar. Vamos de mais um vídeo do nosso desafio 180 dias. Como vocês já sabem, são postagens diárias que nós fazemos aqui com muito conteúdo para ajudar você a chegar ao seu tão sonhado positivo, para lhe ajudar você, mulher, a se transformar em mãe. E hoje eu queria conversar com as mulheres que, de fato, sofrem com uma situação e às vezes elas não sabem o motivo, elas não sabem o porquê. Eu queria deixar hoje nesse vídeo a dica que pode lhe ajudar a evitar. E o que seria isso? Por exemplo, aquelas mulheres que apresentam abortos espontâneos recorrentes. E aí, o tema do nosso vídeo de hoje, ele vai tratar um pouco sobre esse assunto, vai ajudar você que já passou por essa situação ou para que evitar você, mulher, passe por ela também. Porque existe aí algo que você pode identificar no seu ciclo menstrual que pode evitar esse tipo de coisa, porque você identificando no ciclo menstrual, consequentemente você vai buscar ajuda, você vai buscar tratamento e essas coisas elas não vão mais acontecer. E aí, como eu falei, imagine a situação, né, em que uma mulher ela consegue identificar no seu ciclo menstrual a ovulação, ela identifica que ovula, ela consegue ter relações ali nos seus dias ideais, ela consegue o positivo, mas ela não consegue, como a gente costuma chamar no popular, sustentar a gravidez. E aí pode ser, uma dessas causas pode ser a fase lútea deficiente. E aí vamos entender um pouco sobre isso. Como a gente já vem falando, quais são as fases no ciclo menstrual, né? O que é que compõe ali o nosso ciclo menstrual? São 3 fases. A fase folicular, que seria aquela fase pré-ovulatória em que ocorre a menstruação e que vai ocorrer o PBI, aquela sua primeira fase infértil. A fase ovulatória, que é de fato quando acontece a ovulação, quando a sua ovulação ocorre. E a fase pós-ovulatória, que nós chamamos de fase lútea. E é essa fase lútea que nós vamos hoje conversar um pouco sobre ela, porque ela é de extrema importância para que nesse processo de gravidez, quando ocorre ali a fecundação, o embrião ele consiga se fixar no útero. E vamos entender como é que é isso. A fase lútea, ela é a fase que vai do dia que você identificou a ovulação, que aqui nós chamamos de dia ápice, até o último dia antes da próxima menstruação. Essa fase lútea, para que ela seja satisfatória, para que você tenha um ciclo que é considerado fértil, ela precisa variar de 11 a 16 dias. Se ela é mais curta do que isso, se ela é de 10 ou menores do que 10 dias, né, menor do que 10 dias, ou ela é muito longa, você deve acender um alerta, porque aí você vai ter uma fase lútea deficiente. E aí nós vamos falar dessa questão da fase lútea curta. Por quê? O que é que acontece nessa fase lútea? Na fase lútea, na ovulação, o folículo que era dominante, ele se rompeu, ele liberou o óvulo. E aquele folículo que se rompeu, ele vai formar o chamado corpo lúteo. E é esse corpo lúteo que vai fazer com que haja uma produção aumentada do hormônio chamado progesterona. E é a progesterona que vai preparar o seu útero para receber o embrião, né, o óvulo fecundado, para fixar esse embrião na parede do útero, que é ali chamada de endométrio. Então, é de extrema necessidade que nessa fase lútea ela seja satisfatória, ela tenha uns dias, né, contados ali de forma satisfatória, de 11 a 16 dias, porque é exatamente o tempo em que vai ser produzida muita progesterona ali pelo o corpo lúteo, que é aquele folículo que foi rompido e formou esse corpo lúteo, e é essa progesterona, esse hormônio que vai preparar o seu útero para receber o óvulo fecundado. Se essa fase ela é muito curta, ela é ali de 5, 6 dias, esse processo da viagem do embrião até o útero vai ser muito rápida. E aí o seu útero ainda não vai estar preparado, né? As paredes do útero não vão estar preparadas para receber este embrião, para que ocorra a nidação, que é exatamente a fixação do óvulo fecundado do embrião na parede do útero. Então, como o útero não vai estar preparado porque não houve uma produção essencial de progesterona para que a nidação acontecesse, possivelmente aquele óvulo fecundado não vai conseguir fixar ali no útero e vai ocorrer, por exemplo, um aborto espontâneo. Então, você, mulher, hoje você precisa conhecer primeiro o seu ciclo, saber quais são as fases desse ciclo. Conhecendo a sua fase lútea, você precisa
saber se ela está deficiente ou não. Porque se ela estiver deficiente, é uma forma de você já procurar ajuda, você já investigar, você saber se sua progesterona está muito baixa. Porque aí você vai ter a oportunidade de se cuidar e evitar que coisas desse tipo aconteçam. E, por exemplo, falando aqui rapidamente de uma fase lútea muito longa, isso aí pode ser, por exemplo, uma causa de SOP, síndrome dos ovários policísticos. Mulheres que têm SOP, que são acometidas com essa síndrome, podem ter essa fase lútea muito longa. Também pode ser um sinal para você e um alerta para que você procure ajuda. Então fica com essa dica. Fase lútea curta, fase lútea deficiente, faz com que o seu ciclo, mesmo que você ovule, ele não seja um ciclo fértil. Então acende o alerta se isso acontecer com você, ok? E vem com a gente engravidar naturalmente.